Nesse vídeo eu irei contar sobre o álbum Sendenga do Metallica, lançado em 2003, o 8º álbum de estúdio da banda. Sendenga ele foi lançado em 2003 e foi um álbum que dividiu muita gente, principalmente os fãs mais radicais do Metallica. Porque o disco basicamente não é um disco que a gente fala que é à la Metallica, que é uma sonoridade totalmente diferente. Mas os problemas para gravar esses discos já começaram desde cedo. O disco ele começou a ser gravado em julho de 2001, porém a banda enfrentou muitos problemas internos, principalmente com os seus integrantes. O Jason Newsted ele deixou a banda antes mesmo das gravações começarem. Ele queria trabalhar em um projeto paralelo ao Metallica. Lars Ulrich e o James Hetfield, líderes da banda, optaram por não deixar ele fazer isso, que eles falaram que o foco mesmo era o Metallica, não era igual aqueles grupos que gostavam de fazer projetos paralelos e não focavam principalmente no seu ganha-pão maior, e com isso o Jason Newsted acabou saindo da banda, e quem assumiu o papel de produtor, e aliás, quem assumiu o papel do baixo foi o Bob Rock, que era o produtor da banda desde o Black Album, lançado em 91. Outro problema também foi as brigas internas, principalmente entre o Lars Ulrich e o James Hetfield. James Hetfield ele teve que se internar numa clínica por conta de alcoolismo e também de outros vícios que ele tinha. A banda teve que até fazer terapia para poder se ajeitar entre todos ali. O produtor, o Kirk Hammett, Lars Ulrich e o James Hetfield começaram a fazer terapia para poderem ali se entender. O disco demorou muito tempo para ser gravado, mais de 2 anos, mas acabou sendo lançado em 2003. Durante as gravações, houve, logicamente, testes para ter um novo baixista na banda, e quem acabou selecionado foi o Robert Trujillo, que já tocou com Ozzy Osbourne, já tocou com Suicidal, e já tocou com outros grandes grupos também, outras bandas. E com isso, com a entrada dele, ele não gravou muita coisa, apesar que o Bob Rock já gravou praticamente todo o baixo, e com isso o disco acabou sendo lançado com ele basicamente entrando ali aos 45 do segundo tempo, mas não gravou muita coisa. O disco, que é esse aqui, ó, Sendenga, o que acontece é que essa sonoridade que foi lançada é muito diferente. Tem muita influência de metal alternativo e também de nu metal. Naquela época, no começo dos anos 2000, começo do século 21, a sonoridade era o nu metal. Bandas como Slipknot, Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, dentre outras, dominavam o cenário do rock. E o Metallica ele quis se adaptar a essas novas tendências, ainda querendo mostrar que eles eram os reis do metal. Então o disco que foi lançado dividiu muita gente, e muita gente não gostou desse disco. Até hoje sendo considerado o pior disco da banda, e eu concordo muito, porque a sonoridade é outra. Isso vai de 2 pontos que chamam a atenção. O primeiro é a bateria do Lars Ulrich, que é muito fraca. Isso acaba influenciando todo o disco, muito ruim a bateria dele. E o segundo que faltou, os solos de guitarra do Kirk Hammett, que dão um peso a mais na música, que infelizmente eles foram excluídos. Tem alguns resquícios ainda de boas músicas no disco, que ainda salvam o disco, né? Que é Frantic, que é a primeira música, que abre, que é a melhor música do disco. Sendenga, que é a segunda, e quem sabe até So My Kind of Monster, que é a terceira, mas o resto do disco ele é muito fraco, pois são músicas muito longas, às vezes com duração de 5, 6, 7, 8 minutos, que eram muitos riffs repetitivos que cansavam muito o ouvido da pessoa, que era uma música que não tinha muita sintonia, eram músicas muito complexas, mas que eram muito chatas de se escutar. Mesmo assim, o disco ele fez um enorme sucesso. Isso muito conta pelo nome Metallica já ter se estabelecido na música. Vendeu 6 milhões de cópias, 2 só nos Estados Unidos, e chegou em primeiro lugar em 14 países ao redor do mundo. Não foi um fracasso assim comercial, mas que a banda pisou na bola, assim como outras bandas que já tinham um grande nome, lançaram discos ruins. Metallica foi um deles com o Sendenga. Para quem quiser saber mais informações sobre a gravação, também mais curiosidades, tem um documentário chamado Some Kind of Monster, que foi lançado em 2004, que conta toda a história da gravação do disco. Momentos muito conturbados, mas que conseguiram se entender e gravar o disco.
E o que eu posso dizer é que o Sendenger divide opiniões. Tem gente que gosta, que pegou essa fase, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, como um fã do Metallica, assim como vários fãs que já pegaram a fase de Ride the Light, Master of Puppets, Kill 'Em All, Black Album, já escutou esses discos que são espetaculares, não se identificaram com o Senkai, ou o Sendenger, que foi lançado em 2003.